Nós estamos aqui com a doutora Vanessa Lia Araújo, que é delegada, diretora da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Estado do Pará. Primeiramente, gostaria de agradecer, doutora, a sua presença para que nós possamos esclarecer diversas dúvidas pertinentes à área cibernética, mas também vou aqui agradecer a nossa sumidade da segurança pública dentro da OAB, que é o doutor Ivanildo Alves, presidente da Comissão de Segurança Pública, que é muito afeto também ao tudo que vamos conversar, a doutora Magda Bu, que é referência no direito de família. Eu estou muito feliz aqui de estar com vocês. Ela é presidente da comissão da seccional de Direito de Família e Sucessões. Mas vamos começar falando com a doutora Vanessa. Doutora, muito obrigada pela sua presença. A doutora Vanessa, ela é referência nacional em combate ao crime cibernético. Nós temos na Polícia Civil do Estado do Pará uma referência, acho que até internacional, né, doutora, de combate a esse tipo de crime. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade, doutora Patrícia, muito obrigada pela oportunidade de convidar, né, a Polícia Civil para estar aqui nesse momento, né, para informar a população, assim, para a gente, institucionalmente, esse momento ele é muito importante, porque quanto mais nós alcançamos as pessoas, quanto mais nós informamos, melhor a nossa investigação, e assim a gente garante muito mais direitos à população paraense. A Polícia Civil, ela tem investido bastante, né, no enfrentamento à criminalidade cibernética. Em virtude desse investimento, hoje nós conseguimos ter essas situações de cooperação, envolvendo cooperação internacional, que é essencial no combate à criminalidade cibernética, que a criminalidade cibernética ela é assim, ela é sem fronteiras. Então, o principal eixo hoje que nos orienta é essa questão da cooperação mesmo, nacional e internacional no enfrentamento ao crime. Doutora, eu sou presidente da Comissão de Apoio Institucional PJE. E o principal motivo também de nós termos acionado, pedido autorização institucional à Polícia Civil do Estado do Pará para lhe convidar. Hoje nós estamos, particularmente há uns 10 dias, envolto numa situação de crimes que envolve advogados e os clientes acabam sendo vítimas, né? É o famoso crime do falso advogado, o golpe do Pix, que eu, particularmente, o meu escritório também foi vítima, e é uma situação bem revoltante, porque os bandidos, né, os criminosos, eles se utilizam das informações que estão inseridas no processo judicial eletrônico do tribunal, eles conseguem verificar o processo, saber a história da tramitação processual, e eles chegam de uma forma muito profissional até, falando e propondo alguns acordos milionários. Eu queria que a senhora expusesse esse crime agora que essa semana explodiu aqui no Estado, sobre o crime do falso advogado. O crime do falso advogado, como a senhora mesmo falou, ela é uma modalidade do crime do Pix, né? Do falso Pix, do perfil fake do Pix, que a gente fala. O que acontece? O que a gente percebe? Primeiramente, vou contextualizar. O que a gente percebe nesse crime do Pix? Os criminosos, eles selecionam, geralmente, grupos. Às vezes eles selecionam grupos de odontólogos, grupos de médicos, grupos de determinadas profissões. E com isso, eles começam a enviar mensagens para assim, utilizando da boa-fé, ou então do prestígio daquelas profissões, daqueles profissionais principalmente, para cooptar esse tipo de vantagem financeira. E o que aconteceu no crime do falso advogado e por que ele está assim tão reverberando tanto hoje na nossa sociedade? É porque o advogado ele tem essa relação
essa boa relação com o seu cliente, que é aquela situação de você estar indo atrás, garantindo direitos para aquela pessoa. Então, o criminoso, ele se aproveita do quê? Dessa reputação dos advogados. Relação de confiança existente, né, entre o profissional e o cliente. Exatamente, dessa relação de confiança existente e daquela garantia que o advogado tá. Porque, querendo ou não, o advogado, ele é um garantidor de direitos. Sim. Ele garante para aquela pessoa, para aquele ser humano, que aquele seu direito ele vai ser alcançado, que ele vai ser concedido uma tutela jurisdicional, que ele vai ter aquilo. Então, é algo muito caro para o ser humano, é algo muito caro e muito sensível para aquela pessoa. Então, o que acontece? Então, o criminoso, ele entende isso, ele compreende todo esse cenário. Então, o que ele faz? Ele se aproveita da imagem de escritórios, da imagem de advogados que têm seus processos, né, em curso, e que nós compreendemos, né, como profissionais do direito, que existe todo um processo, todo um contraditório que envolve uma ação judicial. E ele faz o quê? Depois dele ter acesso àquele conteúdo, a ter acesso àquele processo, ele entra em contato com aquela vítima, que é o cliente daquele advogado, conta uma história verdadeira, verídica, escreve muito bem, isso é importante salientar, então é uma escrita muito boa, com português bom, então ele... Profissional, um criminoso profissional, e que ele, então, o que ele faz? Ele usa a foto do advogado ou do escritório. Então, o que ele causa ali naquela pessoa? Nossa, eu estou falando, então, com o escritório. Então, ele trabalha com aquela parte emocional, a expectativa de você conseguir a tutela jurisdicional. Então, o que ele vai falar? Olha, o seu processo está em andamento. Contudo, para a gente conseguir, nós precisamos pagar determinada taxa para poder sair logo. Então, imaginem vocês, a pessoa está com aquele processo... A expectativa de receber, da justiça atender o pleito. Exatamente. Então, aquela pessoa, ela se encontra muito mais emocionalmente envolvida do que qualquer outro tipo de golpe do Pix. Porque, infelizmente ou infelizmente, nós temos esse histórico que, às vezes, os processos demoram. Então, quando a pessoa recebe aquilo, somada à expectativa de ter resultado da tutela jurisdicional, mas a confiança que ela tem naquele profissional, que é isso que o advogado representa hoje para o seu cliente, é isso que um advogado representa para a pessoa, a garantia de um direito. Então, o criminoso trabalha tudo isso. E aí ele faz, e a pessoa completamente envolvida, ela realiza esse depósito, esse Pix. Muitas vezes, as vítimas, elas chegam comigo e falam, nossa, delegada, nossa, doutora, como eu fui burra. Eu digo, não pense assim, não se julgue, porque infelizmente você está envolvido, infelizmente você queria alguma coisa, você queria aquela tutela, e ele se aproveita disso, porque o criminoso, ele é assim. Então, é tudo isso que envolve essa atmosfera desse crime do falso advogado. E no meu caso específico, em relação a essa tentativa que houve usando a minha imagem do escritório com o cliente, só não foi perfeito o crime porque ele conseguiu me contatar de um outro telefone. Enquanto ele falava com o golpista, ele pegou outro telefone de uma pessoa que estava do lado dele e conseguiu falar comigo. Aí ele disse, doutor, o Pix que a senhora está pedindo. Eu digo, mas eu não estou pedindo Pix. Aí ele começou a falar com o bandido que já tinha passado. Agora, sim, é importante ressaltar que as pessoas têm que olhar a sociedade de forma geral. Inclusive o doutor Sávio Barreto, como presidente da OAB, ele disponibilizou uma cartilha, né, no site da nossa seccional para que as pessoas elas possam acessar, porque uma das características que é muito clara e que as pessoas, doutora, eu acho que tem que se atentar, eles fazem todo aquele pano de fundo para poder enganar as pessoas, trazer justamente essa expectativa de receber logo o processo. Aí eles pedem, em contrapartida, o depósito dessas taxas. Aí tem uma observação que aconteceu nesse quase golpe perfeito em relação ao meu escritório. Eles pedem o depósito no nome de uma pessoa física. Então, doutora, eu acho que é importante ressaltar essas observações que as pessoas têm que ter esse olhar para que não caia nesse golpe. A pessoa física, a questão de que o próprio advogado, ele emite o boleto que a gente sabe que é fornecido pelo site do tribunal. E não dessa forma que eles pedem um Pix. São Pixes altos, de 4, 5, 10 mil reais. Exatamente.
Exatamente. Nesse cenário desses crimes, o que é importante a gente atentar? Claro, a pessoa ela vai ficar muito feliz com uma notícia. Eu digo que a melhor notícia que tem para um cliente é quando ele recebe a mensagem do seu advogado, né? Falando do andamento do processo dele. Por isso que eu falo que, como delegada, eu reconheço a importância que o advogado ele é para a pessoa. Ele é um garantidor de direitos, ele garante esse acesso à justiça. Então, quais são os cuidados que nós orientamos, né, para as pessoas quando elas se encontram diante de uma situação dessa? Primeiramente, que o criminoso ele vai usar outro contato. Ele vai usar, sim, a foto do advogado, a foto do escritório. Ele vai procurar, porque hoje, óbvio, nós estamos numa sociedade conectada, uma sociedade digital. Os advogados eles têm seus perfis nas redes sociais. Eles vão ter as fotos, eles vão ter as fotos do seu escritório. Então, o que o criminoso vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é coletar essa imagem. Ele coleta essa imagem e ele vai em outro telefone, um outro numeral de telefone e tentar entrar em contato com a pessoa. Então, este é o primeiro passo. O segundo passo é a história. A história que ele vai contar é a história verdadeira. É a história do processo. Contudo, ele vai condicionar o recebimento desse valor de um suposto acordo que não houve, que no meu caso concreto, eles disseram que o meu cliente, que nós tínhamos conseguido celebrar um acordo de 198 mil, mas que para receber os 198 mil teria que pagar a taxa de 4.900. Exatamente. Então ele vai criar o que aí, doutora? A situação de emergência. Exatamente. Ele vai criar o que? É rápido. E assim, é rápido. Tudo bem, mas quando você conversou durante todo o tempo com o advogado, ele não foi lhe explicando a situação, então ele vai criar uma situação de emergência que se você não fizer, você não vai conseguir. Para criar o quê? Para demorar, para aquela pessoa, para a vítima não conseguir pensar. Então ele vai criar essa situação emergencial. Ou você paga ou você não recebe. E nós, mas infelizmente nem todas as pessoas sabem que não é assim, que as coisas não são assim. Depois de ele criar essa situação de emergência, ele vai enviar o número do Pix. Ou então, dificilmente um boleto, mas geralmente é um Pix. E é o número de uma pessoa física. Então, e uma pessoa física totalmente diferente àquela vinculada ao escritório. E desvinculada, inclusive, ao próprio processo e a empresa ré, no caso, também, né? Exatamente, doutora, é isso mesmo. Essas informações que a senhora falou são muito importantes. Só que o que é que envolve, né, que deixa a pessoa assim, sem enxergar? É esse senso de emergência. Essa situação que o criminoso vai falar. Então, é importante que, neste momento, você tenha alguém do seu lado, né? Você procure uma pessoa para poder... Peraí, eu tenho que pensar. E outra coisa, aquele número não é do escritório. Quando você contrata um advogado, quando você contrata um escritório de advocacia, ali naquele perfil público, naquele perfil da rede social, vai ter os contatos oficiais. Existem os contatos oficiais. E ele vai usar isso. Então, procure olhar se aqueles contatos são oficiais. E outra coisa, como é que você vai enviar um dinheiro para uma pessoa física que não tem nenhuma relação? Pegue aquele nome daquela pessoa física e jogue ali nos buscadores, né, de internet, como a gente fala dentro do cyber, dá uma googlada, pesquise ali aquele nome. Então, assim, como é? E às vezes aquelas agências daquelas pessoas são de outros locais. Então, é importante ter cautela com isso. E entre imediatamente em contato com o seu advogado por meio do número que você tem. Não aquele número que ele está enviando naquela hora. Nestes crimes, é importante cautela. É importante ser sempre cautela, porque envolve dinheiro, envolve sua vida, envolve... Expectativa de sonhos, né, doutora? Isso. Às vezes são processos que estão há tantos anos tramitando, são processos, às vezes, que envolvem questão de saúde, uma indenização de um processo, e os criminosos se utilizam desse ardil, como a senhora falou, da expectativa daquele sonho realizado, que o processo foi atendido, e da emergência, mas que, em contraponto, para receber, tem que pagar quase 5 a 10% do valor daquele suposto acordo que não existe. Então, é por isso, doutora, que a gente pode falar que o golpe do advogado é um grande sucesso para eles, para o criminoso. Nós temos outros golpes envolvendo o Pix? Temos, com certeza, do familiar, ou então quando envolve um médico, quando envolve uma outra... Mas, perceba, a atmosfera toda que envolve o golpe do falso advogado. Perceba como ele envolve uma expectativa de direitos e, como a senhora mesmo falou, um sonho da pessoa.
Então é por isso que está sendo muito rentoso, muito bom para ele, empresarialmente, para o meio criminoso, né? A gente fala do empreendimento criminoso, está sendo muito rentável. Então é por isso que nós estamos, ele está tendo muita discussão e muitas demandas hoje diante da gente, da Polícia Civil. E isso também, doutora, aí eu vou passar a palavra para o nosso doutor imortal Ivanildo Alves, presidente da nossa comissão da Seccional de Segurança Pública, né, doutor? E eu acho, passando a palavra para o senhor, para a doutora Magda, mas assim, que macula a nossa imagem enquanto profissional. E nós temos que nos resguardar para que a nossa profissão ela tenha esse cuidado, porque nós trabalhamos como meio para que se consiga realizar, buscar a justiça, e nós temos a nossa imagem como advogados. E também ele acaba, esse crime, maculando, desprotegendo nós como advogados e inclusive também as nossas prerrogativas, né, doutor? Tranquilo. Antes de nós nos manifestarmos acerca do assunto propriamente a ser abordado, eu quero registrar aqui a minha satisfação, a minha alegria e o meu apoio à iniciativa tanto da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do Dr. Sávio Barreto, que teve a preocupação com a população de modo geral. Essa é a grande finalidade do trabalho do advogado. A despeito de mundos privados, a função vai repercutir na população, no povo, de elaborar uma cartilha para esclarecer a população. Eu acho importante que essa cartilha seja divulgada o máximo possível para que as pessoas tenham acesso a ela e possam se proteger quanto a esses atos tipificados como crime na legislação criminal. Como também eu registro o meu voto de louvor à Secretaria de Segurança Pública, na pessoa da delegada Vanessa, que é uma pessoa que conhece o métier, conhece o assunto, é uma policial especializada no combate a esse tipo de delito. A minha queridíssima professora Magda, que eu tanto respeito, tanto considero, ela sabe, né, de hoje, fomos colegas durante muito tempo, lecionando no exercício aí da dignidade do Magistério Público. Então, esses registros iniciais são importantes porque as instituições estão irmanadas, estão de mão dadas para trazer um trabalho de esclarecimento. O próprio encontro nosso, que vai ter uma projeção global, uma projeção bem ampla, também serve de alerta para os incautos e nem tão incautos assim, como bem sublinhou a doutora delegada, que às vezes a gente diz, como é que eu fui tão burro, como é que eu fui tão idiota? E acontece. Na verdade, a tipificação penal do delito é uma espécie de estelionato, ele existe há milhares de anos, tanto assim que a expressão estelionato, stelius, em latim, é o nome que a gente chama aqui de um lagarto que muda de cor. E o lagarto que muda de cor é o camaleão. Então a natureza dotou o camaleão de determinadas substâncias químicas que a evolução biológica proporcionou a ele como espécie animal, que ele tem essa capacidade de mudar de cor, ficar da cor da folhagem. E com isso é difícil a gente visualizar um camaleão quando ele está nas árvores. E a mesma coisa sucede com as espécies que ele é predador, principalmente os insetos. Se aproximam dele sem perceber o perigo e ele se alimenta dessas pessoas. A sabedoria romana já tinha registrado com a expressão histórica estelionato, deriva do stelios, do latim, o lagarto. Nossa, que mudava de cor. Olha, que aula, viu? Eu já estudei muito direito penal, eu sou apaixonada por direito penal, mas o senhor muito interessante. E o estelionatário, ele vai se adequando, ele vai passeando, exatamente. Ele vai então, o meio é moderno,
mas o delito já existe há há centenas de anos, milhares de anos. Então, ele se aproveita da complexidade da vida moderna para continuar explorando patrimonialmente as pessoas que, antigamente, quando nós não tínhamos as redes sociais, o estelionato era aplicado, era o famoso golpe da guitarra, e não tinha esta abrangência global. Como é o golpe da guitarra, doutor? Era o cidadão, ele chegava e vendia uma máquina de fabricar dinheiro. Então ele colocava algumas notas dentro da máquina e dizia que ele tinha comprado, importado, mas que o dinheiro era legítimo. Ele fabricava 2, 3 notas e a pessoa comprava, por exemplo, ele tinha lá R$300, ele vendia por R$5.000. Então era uma coisa, vamos dizer assim, tosca perante a modernidade dos golpes de hoje. Então, se aproveitando dessa complexidade, então a gente tem um universo maior de vítimas. E é típico do estelionatário o homem astuto, homem inteligente, homem preparado. Desconfia-se até que sejam pessoas do próprio métier, pelo próprio linguajar técnico empregado. Pode acontecer? Pode. Nós não podemos descartar, porque em todas as profissões existem bons profissionais e maus profissionais. Não podemos, de modo algum, jogar uma nódoa sobre a sempre laboriosa e honesta classe dos nossos advogados. Mas pode acontecer de existir concorrência de pessoas, contribuição, concurso de pessoas, no sentido de orientar. Então, o fato é que, pelo que se tem conhecimento, são pessoas que trafegam ou navegam na nossa profissão e se aproveitam do meio cibernético para enganar as pessoas, afetar, continua sendo o patrimônio das pessoas que eles atacam, o bem jurídico afetado é o patrimônio, como tem sido desde o Império Romano, eles atacam sempre o patrimônio, só que de uma maneira moderna, de uma maneira muito mais eficiente, muito mais abrangente, e realmente eu já tive contato, por incrível que isso possa parecer, com pessoas do meu relacionamento que foram vítimas exatamente do modo como a doutora delegada destacou. Então, por enquanto, a minha colaboração é essa, gostaria de ouvir mais. O senhor não deu uma colaboração, o senhor deu um show. Uma aula. Mas eu vou lhe falar uma coisa que o senhor pontuou, que é característica, né, doutor, dos crimes cibernéticos, é a pessoa nem aparecer, né, porque você nem sabe, na verdade, né, doutoras, quem está do outro lado, mas como o doutor bem salientou, infelizmente, às vezes existem pessoas que têm sim do mesmo métier, porque para se aprofundar nessa técnica, doutor, nesse golpe específico do advogado, o linguajar, ele é o linguajar dos tribunais. Então, não são pessoas que são de outras, teoricamente de outro, que elas praticamente devem militar no sistema jurídico. Talvez a gente nem possa afirmar de modo peremptório, porque hoje tem a famosa inteligência artificial. Você coloca um texto e nos dá uma conotação jurídica. O cidadão escreve do jeito, então ninguém descarta essa possibilidade. Mas até para a gente esclarecer a população, eu gostaria de saber da doutora delegada de que maneira têm sido conduzidas as investigações nesse caso e quais os resultados que tem a Polícia Civil atingido, se tem alguém, se conseguiu chegar em alguém, porque pelo que a gente sabe como profissional do direito, que são extremamente difíceis de serem desvendados, deslindados delitos dessa natureza. Eu gostaria de saber da autoridade. Doutor, o senhor deu uma aula aqui pra gente, né? Fiquei pensando aqui, né? Nossa, eu tenho que aprender isso para poder usar lá nas minhas petições. Enfim, não, realmente é uma investigação complexa. Quando a gente, há algum tempo, nós da Polícia Civil, na Diretoria de Crime Cibernético, nós estamos acompanhando esses casos. E o doutor Saival, né, o presidente do OAB, foi lá na Delegacia Geral conversar com o nosso delegado geral a respeito de como é que nós poderíamos realizar essa fluidez, né, um procedimento, né, a gente chama muito na polícia de procedimento operacionais padrões, para poder realizar e facilitar essa investigação.
eu coloquei, né, nos coloquei à disposição para que quando a OAB, né, a sessão, ela tivesse conhecimento, ela já pudesse direcionar diretamente lá para mim, e para a minha equipe, para nós iniciarmos a investigação. Hoje, dentro da delegacia, da diretoria, dentro das nossas divisões de crimes cibernéticos, nós já estamos com uma investigação em curso. Uma investigação grande, vultuosa, inclusive, mas ela ainda está em curso. Ela é sigilosa, ela está... o que eu posso falar agora é que ela está se desenvolvendo muito bem, e que hoje, que eu vejo de grande importância, principalmente nesse nosso momento, aqui nessa nossa roda, nessa nossa conversa, principalmente de esclarecimento, é ressaltar a importância das pessoas registrarem a ocorrência. Ontem eu vi um vídeo até que a doutora Patrícia fez a respeito disso, que ela deu algumas dicas do que é necessário para a pessoa no momento que ela registra a ocorrência, que informar o número do criminoso que ele utilizou, qual a plataforma, por exemplo, foi o WhatsApp, foi o Instagram, foi o Facebook, qual foi a plataforma, a aplicação utilizada que ele teve para se comunicar com você. Outra situação, ocorreu o depósito, ocorreu o Pix, os comprovantes, ou então, se não ocorreu, qual foi o número que ele informou. A terceira situação o processo. Qual foi o número do processo que ele indicou? Eu preciso daquele número, porque em cima daquele número também nós vamos realizar outras investigações. Né? São atos, né, que a gente chama, são atos investigativos, atos investigatórios que, reunidos, eles formam, né, toda esse caderno inquisitorial, esse caderno investigatório para a gente montar a justa causa para o Ministério Público denunciar. Doutora, e também, principalmente, eu não sei, a senhora pode falar, a informação do CPF que eles vinculam no Pix. Eu queria até saber, doutora, hoje em dia, antigamente se sabia que nos crimes cibernéticos se informava muito CPF de mortos, existia abertura de contas correntes. Hoje em dia, as contas, elas são reais, as pessoas são reais, porque eu acho, assim, esse tipo de crime, eles são tão audaciosos. Creio eu que, às vezes, eles utilizam o nome e o CPF das próprias pessoas que compõem a sociedade criminosa, né? Quer falar? Não, doutora, porque me parece que ao invés do morto, a questão de você levantar um CPF real é uma coisa muito simples. Tem muitas pessoas que hoje foram relegadas à mendicância, à pobreza extrema, são moradores de rua, que ele tem documentação. Então ele vai ceder o número por um copo de cachaça, uma garrafa de cachaça, ou então uma promessa. Olha, fulano, se tu me deres, eu sou advogado, eu vou conseguir uma aposentadoria para ti. Não, doutor, na hora. Ele vai lá e cria o Pix real. Pague talvez até uma mensalidade, né? Não tem nem como a polícia saber de quem se trata. Além desses casos que o doutor falou, que foi muito bem ressaltado, doutor é uma pessoa muito... Não, ele é fantástico, ele é um imortal, ele é presidente da Academia de Letras do Estado. A gente fica aqui só admirando ele falando. Ele é uma pessoa incrível e quando nós fizemos em conjunto nosso pedido para que a senhora estivesse aqui ao governo do Estado, foi pedido institucionalmente em nome da comissão que ele preside, da doutora Magda e do PJE. O doutor Ivanildo, ele é uma sumidade e também ele, como ser humano, é muito querido, né? Muito obrigado, doutor. A senhora também, seu pai, Idem, que é meu colega lá da confrade da Academia Parentes de Letras. Então é isso, doutora, como o doutor falou, realmente, além dessas pessoas em situação de vulnerabilidade social que os criminosos utilizam, nós também temos o que a gente percebe muito nessas investigações. Inclusive foi uma virada de chave, né? Uma estratégia que nós adotamos nós conseguimos ver uma estrutura criminosa de lavagem mesmo de capitais, entendeu? Em que nós vemos um empreendimento criminoso, em que há verdadeiros escritórios do crime, em que pessoas, algumas são organizadas para cooptar as pessoas que vão receber esse dinheiro, no sentido de dissolver esse dinheiro em várias contas para dificultar a investigação. Elas pulverizam, né? Exatamente, pulverizam no sentido de dificultar a investigação criminal, a persecução penal, né, a ação do Estado. Nós verificamos uma equipe que é responsável só pela questão
dos vazamentos de dados, de cooptar essas informações em bancos de dados que são vazados, né, que estão aí disponíveis na Deep, na Dark Web, que são esses vazamentos que ocorrem muito hoje, infelizmente, no nosso país. Então, nós conseguimos, durante as nossas investigações, identificar uma estrutura criminosa em que nós temos escritórios, a gente chama de escritórios do crime, em que alguns são responsáveis por comandar, por dizer como vai ser a dinâmica do crime, qual a região que eles vão atuar, quais são os tipos de processos. E isso se dá em muitos crimes cibernéticos, não especificamente neste aqui. Quais são os que vão para a rua, para cooptar as pessoas em vulnerabilidade social também, e também cooptar aquelas pessoas que querem participar, que se colocam em risco, se arriscam para receber esse dinheiro em troca de viver um pouco melhor, de ter uma condição de vida melhor, né? E esses outros também que são responsáveis por enviar. Muitas vezes a gente encontra pessoas que estão ali só para ficar enviando as mensagens. Então, nós conseguimos muitas vezes identificar essa estrutura. E para nós, a Polícia Civil, né, nós conseguimos chegar nessa identificação desses criminosos. É importante que essas informações que eu relatei antes para a senhora, elas sejam muito bem coletadas pelo advogado e pela vítima, né, que foi no momento do registro da ocorrência. Doutora, não, eu ia falar justamente, o doutor Ivanildo, ele ressaltou a situação que esses criminosos utilizam pessoas vulneráveis, e a questão da especialidade, creio eu que a cabeça pensante às vezes são de pessoas jovens, né? Quando a senhora consegue realizar as operações no fim da investigação, porque o crime cibernético hoje em dia, quando a gente vê em filme, no fim a polícia, ela sempre é uma rede, às vezes até de pessoas muito jovens, né? Isso, o que a gente percebe hoje, assim, sim, existem as pessoas jovens, mas também nós estamos percebendo uma migração. Alguns criminosos que cometiam crimes mais violentos, com sequestro, às vezes, ou então com utilização de arma, alguma coisa, o que eles percebem? Eles acabam migrando, né, em virtude da facilidade do crime cibernético, em virtude da rentabilidade, em virtude do lucro que ele traz para esse tipo de crime. Então, nós vemos hoje uma simbiose. A gente começa a perceber que, antigamente, há alguns anos, eu trabalho nessa área já tem 10 anos, eu digo que há uns 6 anos, a gente percebia mais pessoas jovens. Hoje não, nós percebemos assim, uma variedade. Porque o crime, o que é o crime? Ele é um empreendimento, né? Então, como todo empreendimento, o criminoso ele vai para o caminho que dá mais dinheiro, o caminho que é melhor para ele, onde ele dá mais lucro e que ele pode gastar menos. O crime que você vai utilizar apenas um aplicativo de mensageria e um crime que você vai utilizar armas, ele é muito mais barato, porque aqui você vai ter que adquirir armas, você vai ter que adquirir outras coisas. Então, o criminoso ele vai só pesar isso, é um empreendimento, né? Então ele tem que ver por onde o caminho é mais barato e por onde vai render mais. Não, eu queria falar já como um reforço à preocupação do Dr. Sávio Barreto em preparar uma cartilha para divulgação à população. Seria interessante que nós mesmos, advogados, nos preocupássemos com o nosso cliente, e seria uma dica preciosa para os advogados, até no sentido de auxiliar a autoridade policial, no sentido de prevenir a prática delituosa, que seria o próprio advogado, ele construir um vídeo para os seus clientes, para orientá-los de que se surgisse esse tipo de evento, esse tipo de situação, cobrando dinheiro, que ele entrasse em contato imediatamente de um outro telefone. Então é possível se o advogado se preocupar, alertar não é algo tão grave, nem tão difícil. Ele poderia ele mesmo fazer um vídeo e distribuir para a clientela dele, que eu acho que seria uma maneira excelente também de prevenir e, vamos dizer assim, vir ao encontro da preocupação do AB, fazer uma cartilha, cada um se preocupar com o seu cliente. Para se resguardar, Fica a ideia. É verdade. Mas a doutora Magda vai agora... faça suas considerações, doutora. Aproveite que a doutora Vanessa ela é a maior referência no Brasil. Eu estou aqui, primeiro quero agradecer a oportunidade da minha amiga e parceira de advocacia,
a doutora Patrícia Bahia e dessa brilhante ideia que ela teve com a autorização do governo do estado de entrevistar essa brilhante delegada, que eu peguei uma aula agora aqui de crimes cibernéticos, e falar da minha honra de estar diante do imortal, que eu já sou fã há muito tempo, doutor Ivanildo Alves, ele sabe disso, da minha Meu admiração. escritor para o ar, doutor. Verdade. Obrigado. Eu já aprendi muita coisa com ele, tá? E agora, falando sobre o que a doutora Vanessa falou aqui, eu quero dizer que realmente a população precisa ser esclarecida de tudo que você falou aqui, porque é um trabalho árduo, difícil, complexo, como você falou, e de uma utilidade pública tremenda essas informações. Então, eu penso que nós, advogados e a Polícia Civil, representada muito bem pela doutora Vanessa ali, tem um trabalho muito grande pela frente. Agora, a minha curiosidade, ele já fez a pergunta, como vocês estão fazendo? Se realmente, na prática, já foi chamado alguém até a polícia que cometeu esse tipo de crime. Ou vocês só estão nas investigações, porque é um verdadeiro comando, né? Como você falou, um escritório, né? Um escritório parece comando de PCC aí, né? Como a gente fala, eles se organizam dividindo tarefas. E assim, vocês têm o central da coisa, tem um que está comandando tudo e vocês estão focando só neles, que eu acho que deve ser curiosidade da população também. Ou essa investigação, ela está assim, geral para todos, que vocês estão achando? As nossas investigações, o que a gente faz, né? A gente faz uma análise também da questão do local do crime também, então nós temos alguns inquéritos, entendeu, em curso. O que eu faço com a minha equipe, né? Nós somos uma equipe de cerca de 10 delegados, então cada um se especializa numa área. Tem um delegado hoje, que é o delegado Ian, que ele está especificamente cuidando desses casos do crime do falso advogado. Então, quando os outros recebem, eles automaticamente já sabem quais são as providências a tomar e direcionam para o delegado. Então, quando a gente direciona para uma equipe, a gente consegue concentrar muito mais os esforços e entender mais a dinâmica criminosa. As nossas estratégias de investigação, eu sempre falo, até quando eu dou aula na academia de polícia, que o inquérito ele fala contigo, entendeu? Sim. O inquérito, como ele não é igual ao processo penal, que tem todo um rito certinho para seguir, claro, mas sempre obedecendo os direitos e garantias individuais do investigado, das pessoas e da vítima também, que eu sempre falo muito, que é importante a gente compreender a vítima como um ser humano que está ali com direitos também que devem ser defendidos, mas nós temos que garantir o direito de todo mundo ali. Então, assim, o inquérito ele vai falando com você. Então, o inquérito ele vai te dizendo o nível de sigilo e quais são as medidas que ele vai te exigir. Como nós, na Diretoria de Crimes Cibernéticos, eu sempre falo que nosso objetivo não é só prender. Nosso objetivo é garantir uma boa persecução penal. Em que sentido? Colher provas fortes, evidências em que a gente não provoque futuras nulidades durante o processo, para o promotor, durante ele está desenvolvendo ali aquela persecução por o juízo. Então, a gente não pensa o inquérito como um fim em si mesmo. Nós pensamos também na questão de como aquelas vítimas elas perderam dinheiro e muitas vezes garantir que aquele valor seja restituído para a vítima. Então, muitas vezes, nós realizamos a investigação também envolvendo, a gente solicita, muitas vezes, em alguns inquéritos, afastamentos de sigilo bancário e fiscal, para poder garantir minimamente, no que puder, o retorno para aquele valor para a vítima. Então, muitas vezes, as nossas ações, elas são de surpresa, entendeu, doutora? Sim. Então, assim, no sentido de, até para garantir o sucesso da investigação, né? Que esse é um dos princípios da investigação, né? O sigilo, por um sucesso, para quê? Para a gente garantir uma justa causa forte para o Ministério Público, uma persecução penal com garantias e sem nulidades, né? Por mais que o inquérito policial ele seja dispensável, existem provas, existem elementos informativos que nós estamos colhendo neste momento que eles são irrepetíveis. Então, neste momento, a gente está durante essas fases. Mas futuramente, creio que nós vamos
apresentar aí à sociedade paraense, à OAB, né, os advogados, nossos colegas advogados, né, é um resultado dessas investigações. E, assim, a importância do Dr. Sávio ter ido lá com a gente foi aproximar, alinhar isso. A gente percebeu que como a OAB valorizou esse assunto, como está valorizando, né, até para os seus associados, e de que é importante trazer isso imediatamente para a gente, porque uma coisa é certa na investigação criminal, e especialmente no crime cibernéticos. Quanto mais rápido a informação, quanto mais rápido chega essa informação para a polícia, melhor para a gente. Principalmente porque o crime cibernético ele é muito efêmero, ele é muito rápido. Então, a gente precisa dessa rapidez na comunicação, essa velocidade para a gente poder desvendar esses crimes. Olha, doutora, realmente a senhora deu uma aula aqui. Eu quero alertar a população que está nos assistindo que realmente façam o que a doutora Vanessa está falando, denuncie, vão lá na delegacia fazer, porque a gente ouve muita gente desacreditando, não vou fazer BO porque não vai dar em nada. E eu digo aqui que agora eu realmente estou ouvindo, é muito importante para a investigação da sociedade. Da polícia. Né? Que não vai dar, eles não podem adivinhar, a polícia não vai adivinhar se você não falar. Então, isso é um bom alerta mesmo. E tem uma questão também séria aí, que é muito mais profunda do que o debate de imediato e a praticidade que nós queremos dar para o nosso encontro aqui, que é a questão da própria anomia no meio cibernético. A legislação ainda é muito fluida e os próprios tipos penais, eles, de certa forma, caducaram diante dessa nova realidade. Então, no avanço, não acompanharam. Se há a necessidade de uma repressão mais efetiva, as próprias leis processuais também, no sentido de facilitar a investigação da autoridade, que ela sempre há de ser limitada pelos preceitos constitucionais e princípios processuais. Então, é necessário também que se traceje um debate, uma discussão nesse sentido, para nós verificarmos até que ponto nós podemos ceder ao poder de polícia do Estado para investigar esse tipo de criminoso, até que ponto a própria sociedade civil pode ceder, autorizando uma investigação mais aprofundada e que se harmonize com as garantias individuais do próprio acusado, como a doutora mencionou, mas também viabilize a polícia um poder repressivo mais efetivo para realmente se ter um resultado mais amplo e mais pragmático. Eu acho que para nós que militamos nessa área criminal, eu acho que é muito importante a gente alertar, e daí a minha fala inicial é nesse sentido de valorizar esses esclarecimentos, que há preocupação tanto do governo do Estado como a polícia e a própria Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido de tentar prevenir, evitar, fornecer mecanismos de informação para o próprio cidadão se proteger. Porque, como disse a doutora, eu já vi pessoas de nível superior, já vi casos concretos de pessoas da estrutura do Poder Judiciário que foram enganados. É verdade. E só um instantinho para concluir aí. Eu acho que a OAB e a Polícia Civil trabalhando junto, né, através dessa grande iniciativa do Dr. Sávio, vai avançar nesse resultado, doutora Vanessa. A gente crê nisso, né, doutora Patrícia? Eu fico agradecida ao governo do Estado também e fico até emocionada da gente poder ter essa escuta e essa fala com a senhora. A senhora é realmente uma representante humana e uma profissional incrível. Então, assim, agradecer à Polícia Civil por ter lhe permitido estar aqui, agradecer ao governo do Estado e principalmente agradecer à senhora, que é incansável na luta e na busca dos direitos em relação à parte educacional também, porque reflete isso nas crianças e adolescentes da parte cibernética. Eu queria agradecer a oportunidade, né? A oportunidade até pela minha instituição estar aqui, né? A minha casa, que é a Polícia Civil do Estado do Pará, mostrar, né, que essa é a nossa missão, né,
A gente sempre fala lá dentro, nossa missão é servir, proteger, mostrar quem que somos nós, que nós queremos, que, claro, nós queremos um inquérito policial forte, mas nós queremos o quê? Proteger a sociedade, garantir direitos humanos. Agradeço muito à OAB, agradeço muito aos senhores, doutores, os advogados são nossos garantidores dos nossos direitos, né? Agradecer ao doutor Sávio pela visita que ele fez na Delegacia Geral. A partir daquela visita dele, o que já desencadeou, o que já foi criado, tenho certeza que está gerando muitos efeitos dentro da nossa delegacia. Muito obrigada também, doutora Patrícia, pelo convite e por esse momento tão grandioso e tão cheio de resultados que nós criamos aqui. Muito obrigada, doutora. Agora o doutor Ivanildo. Agradeço também, né, ter tido a satisfação, a honra de conhecer a doutora Vanessa, mas realmente pela manifestação que ela fez agora nesse momento fugaz nosso aqui, mas de grande importância, demonstra realmente todo o comprometimento institucional que ela tem com a população, a preocupação, demonstra o quanto ela conhece a profissão que abraçou na área jurídica, mas que tem toda uma ferramenta técnica que a ampara. E agradecer também ao convite da doutora Patrícia, é uma honra, estou sempre à disposição, a hora que Vossa Excelência precisar, estarei à disposição. A minha queridíssima colega de magistério superior, professora Magna, ela sabe que o carinho é recíproco, não é de hoje, né? Somos amigos há muitos anos e colegas de profissão. Muito obrigado, doutora. Doutora Vanessa, primeiramente, quero lhe parabenizar por tanto conhecimento. Eu ainda não tinha visto uma pessoa delegada de polícia tão preparada. Tenho muitos amigos delegados, conheço, muito competentes, mas a gente vê, como o doutor Ivanildo disse, o seu comprometimento em proteger o cidadão. E isso é o primordial na Polícia Civil, né? Que muitas vezes é desacreditada, mas porque não sabe o que está por trás da cena, né? Todo esse aparato foi um aprendizado aqui para mim, tá? A aula de Direito Romano eu tive aqui, tá? Sabendo o significado de estélio. Que vem do camaleão. Que vem do camaleão. Estélios. É camaleão em latim. Meu Deus, olha, é vivendo e aprendendo. Olha, parabéns para a sua atuação nesse projeto Guardião. Conte com a gente, com a AB, com a Comissão de Família, tá? Comissão, eu falando pelo doutor Ivanildo, né, doutor, a Comissão de Segurança Pública. Pode contar mesmo, a nossa comissão, ela está aí que a gente puder ajudar a doutora para colaborar. Trabalhar também, tá? Com certeza está aí para colaborar. E doutora Patrícia, obrigado, tá, pela oportunidade de ouvir essa aula aqui. Na realidade, nós estamos aqui representando a nossa instituição querida, que é a nossa casa, a nossa, que eu digo, a nossa casinha, né? Que é a OAB que nos acolhe. O doutor Sávio Barreto, ele realmente está institucionalmente representando também muito bem ele como ser humano, mas ele como presidente está à frente, ele está novamente fortalecendo a nossa profissão, a questão da nossa prerrogativa, que ela tem que ser intransigente também nas nossas garantias e conquistas, e principalmente, doutor, eu acho que esse fortalecimento institucional que o doutor Sávio ele tem feito, ele é uma forma de dar as mãos, né, a todas as instituições, a Polícia Civil, o Ministério Público, ao Poder Judiciário, porque a gente sabe que o sistema de justiça, ele não trabalha, ele não consegue, na verdade, uma efetiva conclusão de forma agradável para todos, garantindo os direitos humanos, se não houver essa aproximação, como se uma irmandade fosse, que de fato é. Que a nossa Constituição, na verdade, ela quando ela trata do nosso sistema jurídico, nós vemos que lá o Constituinte, lá na alma da Constituição, ele fala que sem que elas andem de mão dada, a gente não vai conseguir a efetividade da justiça. E nós, como representantes, né, doutores, da sociedade civil, é uma fala necessária. Então, assim, o doutor Sávio Barreto, ele está há 100 dias há 100 e poucos dias na instituição, mas nós estamos vendo, através da fala da senhora, e aqui a gente está representando a instituição também. Então, doutora, muito obrigado. A senhora é, como fala uma amiga nossa, inenarrável. Então, assim, a senhora como pessoa,
como mãe, como profissional, é um exemplo por ter disponibilizado seu tempo, trazido tantas informações importantes, trazido seu conhecimento especializado. É uma coisa impressionante, doutora. Muitíssimo obrigado. Gratidão, que Deus lhe abençoe. E, de novo, agradeço a sua instituição, a sua casa, que é a Polícia Civil do Estado, o Governo do Estado, por ter também permitido que a senhora estivesse aqui conosco. Muito obrigada, doutora. Obrigado, doutora.